Quero dizer, tenho que admitir que a segurança do Kmart é melhor do que a da Marinha. O Kmart protege sua pasta de dente melhor que a Marinha protege seus segredos mais sigilosos. Gostaria de pedir que você deixasse de lado as emoções que sente por mim, pela situação, pela espionagem em geral. John Walker foi pago pelos soviéticos por entregar os segredos americanos mais bem guardados. O dano foi absolutamente enorme, incalculável. Provavelmente alterou o equilíbrio estratégico de poder, talvez de forma permanente. John Anthony Walker Jr. comandou a maior e mais prejudicial rede de espionagem da história da Guerra Fria. Por quase 18 anos, ele e seus co-conspiradores venderam segredos da Marinha dos Estados Unidos para os soviéticos. No entanto, as coisas inevitavelmente ficaram grandes demais e muito complicadas. O desprezo de John Walker por sua esposa e por aqueles ao seu redor significava que era apenas uma questão de tempo até que seu castelo de cartas desmoronasse. No ano do espião, John Anthony Walker Jr. foi o espião da década. John Anthony Walker Jr. nasceu em Washington em 28 de julho de 1937. Seu pai, John Sr., trabalhava como promotor de filmes para a Warner Brothers. John Walker Jr., apelidado de Sorriso ou Jack Sorridente por seu largo e travesso sorriso de menino, era o filho do meio da família, tendo um irmão mais velho, Arthur, conhecido como Art, e um meio-irmão chamado Gary. A família vivia com muito pouco, resultado do alcoolismo de John Sr. e de sua incapacidade de administrar seus assuntos financeiros e pessoais. Os Walkers mudavam-se sempre para fugir das dívidas, até se fixarem em Scranton, Pensilvânia. John Walker foi criado como católico e serviu como coroinha. No entanto, sua natureza rebelde o levou a jogar pedras nas janelas da igreja e a furtar o dinheiro da caixa de doações. No entanto, ele tinha um lado trabalhador, ganhando o suficiente com sua rota de entrega de jornais, trabalhando como lanterninha em um cinema e como vendedor de porta em porta para comprar um carro para si mesmo ao completar 16 anos. Ele não tinha interesse nos estudos e, depois de abandonar o ensino médio, tornou-se um ladrão de pouca monta. Em 1955, ele foi pego pela polícia após uma série de arrombamentos em que fugiu com algumas peças de carro e uma pequena quantia em dinheiro. Ele foi rapidamente acusado, condenado e sentenciado à liberdade condicional. Foi nesse momento que Art, que havia ingressado na Marinha dos Estados Unidos 2 anos antes, em 1953, decidiu conversar com seu irmão mais novo numa tentativa de colocá-lo no caminho certo. Como a única alternativa era possivelmente ir para a prisão, John foi convencido por seu irmão a se alistar na Marinha. Art teve que fazer uma petição ao juiz no caso de John para pedir a liberação de seu irmão mais novo da condicional, permitindo assim que ele se alistasse. Aos 19 anos de idade, John Anthony Walker Jr. ingressou na Marinha dos Estados Unidos como operador de rádio, dando início a uma carreira que mudaria para sempre o cenário da inteligência americana. Ele foi inicialmente designado para servir em um contratorpedeiro de escolta e depois no superporta-aviões USS Forrestal. Walker parecia ter achado sua vocação, subindo rápido nas patentes e obtendo o equivalente ao ensino médio e diploma universitário na Marinha dos Estados Unidos. Em 1957, durante uma licença em terra em Boston, John conheceu a filha de uma família pobre de Boston, Barbara Crowley, que assim como John tinha 19 anos, também havia sido criada como católica e fora ensinada que deveria se casar o mais rápido possível e dedicar sua vida a criar seus filhos. O namoro de John e Barbara foi curto, e eles se casaram poucos meses após se conhecerem. A primeira filha deles, Margaret Ann, nasceu naquele mesmo ano, e o casal teve mais 2 filhas, Cynthia e Laura, além de um filho chamado Michael. Viver apenas com um único e modesto salário da Marinha era difícil, e por isso a jovem família passou os primeiros anos morando em um trailer apertado. Quando Miguel nasceu, em 1962, o casamento de João e Bárbara já estava se desfazendo.
Marido e esposa bebiam em excesso e o abuso físico era comum. João preferia passar suas folgas com seus colegas da Marinha no bar e teve vários casos extraconjugais. Durante todo esse tempo, Bárbara negligenciava suas tarefas domésticas e se envolvia em casos amorosos enquanto seu marido estava em patrulha. Esses casos incluíram, surpreendentemente, um romance de 10 anos que Bárbara manteve com Art, o próprio irmão de John Walker. Apesar de seus problemas financeiros e conjugais, a carreira de João Walker na Marinha estava prosperando. Sua primeira missão o levou à costa de Vladivostok, onde ele auxiliou em missões de vigilância dos Estados Unidos. Em julho de 1962, ele observou o Starfish Prime, um teste nuclear em alta altitude conduzido pelos Estados Unidos e lançado do Atoll Johnston, localizado próximo às Ilhas Havaianas. Walker foi treinado em criptografia em 1963, recebendo sua autorização de segurança criptográfica ultra-secreta, após passar por uma rigorosa verificação de antecedentes, conhecida como Programa de Confiabilidade Pessoal. Ele também se qualificou na escola de submarinos, e logo depois foi enviado para o Pacífico a bordo do submarino USS Razorback. Walker recebia rotineiramente uma avaliação de desempenho 4.0, a mais alta disponível, e acabou sendo designado para a tripulação azul do USS Andrew Jackson, um submarino nuclear da classe Lafayette, equipado com os mísseis balísticos polares, os mais avançados e armados com ogivas nucleares da Marinha dos Estados Unidos. Ele também recebeu treinamento em manutenção e reparo de máquinas criptográficas, então sabia não apenas como usá-las, mas também como elas funcionavam. Walker continuou se destacando em sua função, de modo que, em 1966, foi designado para a tripulação dourada do USS Simon Bolivar, outro submarino nuclear de mísseis balísticos. Como líder da sala de rádio e oficial de serviço das comunicações do Comando de Submarinos da Frota do Atlântico, Walker gerenciava o tráfego de mensagens codificadas e tinha acesso aos sistemas criptográficos dos submarinos nucleares dos Estados Unidos. Após 10 anos servindo na Marinha, John Walker havia avançado de operador de rádio para suboficial e depois para oficial especialista. Apesar de sua progressão, ele estava ficando descontente. Ele achava os grandes navios nos quais ficava confinado por 2 meses de cada vez muito impessoais e sentia falta das tripulações unidas das embarcações menores, onde começou sua carreira. Ele lutava para se readaptar quando voltava de suas patrulhas e sua vida em casa deixava muito a desejar. Ainda sentindo o aperto financeiro, apesar de seu avanço profissional, John investiu suas pequenas economias em um terreno nos arredores de Charleston, Carolina do Sul. Isso ficava convenientemente localizado perto de onde ele estava lotado na Marinha em 1967, a bordo do USS Simon Bolivar. Ele planejava construir um estacionamento, mas quando isso não deu certo, ele abriu um bar chamado Bamboo Snack Bar. O empreendimento não foi um sucesso financeiro, consumindo dinheiro e deixando John sem grana. Ele chegou ao ponto de sugerir à sua esposa, Bárbara, que ela se prostituísse para ganhar um dinheiro extra. Ela recusou essa ideia, deixando John amargurado, tendo que aceitar outros empregos, incluindo dirigir um táxi e transportar carros de aluguel de e para um depósito central na cidade. John Walker Jr. também foi se tornando politicamente desiludido ao longo dos anos. Ele ressentia a política de engano do seu governo, que ele atribuía à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele também achava que o assassinato do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, foi acobertado pelo governo e que a Guerra Fria era apenas propaganda. Mais tarde, ele afirmou que a máquina militar criada pela Guerra Fria e a representação da URSS como o Império do Mal se tornaram para ele uma piada patética constante. E assim, foi uma combinação de ganância e desilusão política que levou John Walker Jr. para as mãos da União Soviética. Pode ter sido também o desejo de status e busca por autoimportância, tão desejado, mas nunca alcançado, que teve papel nisso. No entanto, analisando em partes, o dinheiro foi um fator motivador principal para Walker,
que sabia que as informações às quais ele tinha acesso lhe renderiam um bom dinheiro com o principal rival e inimigo de sua nação. A Guerra Fria, nos anos 1960, viu a intensificação das hostilidades no campo de batalha ideológico. No meio da década, os Estados Unidos estavam envolvidos em seu conflito mais impopular no Vietnã. E a teoria do dominó do presidente Harry Truman estava se concretizando em tempo real, com países como Cuba e China caindo sob o domínio totalitário comunista. Em dezembro de 1967, Walker cruzou o Rubicão quando decidiu vazar informações ultra-secretas para Moscou. Os documentos que ele fotocopiou no quartel-general da Força de Submarinos da Frota do Atlântico incluíam as configurações dos cartões-chave criptográficos usados pela Marinha no mês anterior. Esses cartões-chave permitiam que os operadores de rádio da Marinha decifrassem comunicações de rádio criptografadas usando a máquina de cifra KL-47. Walker pulou em seu MG vermelho de 1964 e dirigiu direto para Washington com sua carga secreta. Ele conseguiu entrar sorrateiramente na embaixada soviética, de alguma forma escapando dos postos de observação do FBI que estavam sempre presentes. Ele não mediu palavras ao se apresentar a um oficial de segurança da embaixada, Yakov Lukosevich. Ele disse que era um oficial da Marinha dos Estados Unidos e que tinha informações secretas que queria vender. Yakov ficou surpreso e não sabia como lidar com Walker. Os voluntários tinham que ser tratados com cautela, caso a oferta se revelasse uma isca montada por uma agência de inteligência rival. Mesmo assim, ele reconhecia que se Walker fosse genuíno, o valor de suas informações seria enorme para a União Soviética. Ele decidiu se encontrar com Walker, ficando impressionado durante as 2 horas de conversa pelo fato de Walker não tentar fingir que amava o comunismo. Ele estava ali só para tratar de negócios. Após a reunião, Walker foi tirado às escondidas da embaixada sem ser notado. Yakov imediatamente entrou em contato com o residente da KGB, Boris Slomatin, que junto com Oleg Kalugin, chefe da seção de inteligência política da KGB, avaliou as informações de Walker. A avaliação deles confirmou que, se Walker fosse realmente um voluntário genuíno, ele era o tipo de espião que aparece uma vez na vida. Uma segunda reunião aconteceu em fevereiro de 1968 no norte da Virgínia. Na reunião, Walker entregou mais documentos confidenciais da Marinha e manuais técnicos. Em troca, a KGB entregou a Walker $5.000 americanos, uma quantia muito mais generosa do que os soviéticos normalmente davam aos seus espiões. Walker também recebeu uma câmera Minox em miniatura para ajudá-lo na coleta de informações. A câmera foi por décadas uma das preferidas das agências de inteligência do mundo todo por seu tamanho compacto e ótima qualidade de imagem. A essa altura, John Anthony Walker Jr. já estava oficialmente atuando como espião para a União Soviética. O caso dele foi designado para ser gerenciado por Oleg Kalugin, da linha RP da KGB, e seu contato seria Yuri Lenkov, um agente responsável por espiões navais. Todos concordaram que novos encontros presenciais deveriam ser reduzidos ao mínimo. Walker recebeu um conjunto elaborado de planos para sinais e pontos de entrega secreta na região de Washington. Ele seguiu as instruções meticulosamente e demonstrava grande habilidade como espião. Levaria 10 anos até que ele encontrasse seus contatos pessoalmente novamente, e os encontros não aconteceriam em solo americano. Na prática, os pontos de entrega secreta eram organizados a cada 3 a 6 meses para reduzir o risco de comprometimento. O sinal escolhido pela KGB e Walker para indicar que estavam prontos para fazer uma troca era deixar latas de refrigerante vazias em locais de sinal previamente combinados. Em um dos pontos de entrega secreta, Walker deixava seus 6 a 8 rolos de microfilme em um saco de lixo em um local obscuro na floresta. Em outro local, a KGB deixava um pacote para Walker recolher, que continha sua compensação, instruções para a próxima troca e, ocasionalmente, uma nota pessoal. A operação de Walker era altamente compartimentalizada pela KGB, com apenas alguns poucos indivíduos sendo informados sobre a operação. Logo após seu recrutamento,
a operação de Walker foi transferida para a recém-criada 16ª Diretoria da KGB, que era o equivalente à NSA dos Estados Unidos. Embora os soviéticos soubessem que tinham encontrado uma mina de ouro com John Walker, as fitas criptográficas e folhas de código que ele fornecia seriam inúteis para a KGB sem os meios para decifrar as mensagens contidas nessas fitas. Como operador de rádio e suboficial, Walker trabalhava nas salas de rádio dos diversos navios aos quais era designado. Essas salas eram o coração pulsante dos sistemas de comunicação da Marinha e o meio pelo qual seus navios e submarinos se comunicavam com a base. Essas salas de rádio continham os equipamentos mais avançados usados para cifrar e decifrar o tráfego de rádio criptografado enviado pelo que era chamado de Sistema de Transmissão da Frota. O primeiro conjunto de códigos-chave fornecido por Walker à KGB era para a máquina de cifra KL-47 da Segunda Guerra Mundial, que era semelhante em muitos aspectos às máquinas Enigma alemãs. Com o tempo e à medida que a tecnologia avançou, a KL-47 foi substituída por um dispositivo mais moderno, a KW-7. Esta era uma caixa cinza contendo válvulas e componentes transistorizados e operava em LAN como uma teleimpressora criptografada de alta velocidade. No entanto, para que as informações vazadas por Walker tivessem algum valor real, os soviéticos precisavam colocar as mãos em uma máquina que pudesse ler as mensagens criptografadas. Para isso, John Walker recebeu um pequeno dispositivo chamado leitor de rotores, que ele poderia usar para ler os padrões de fiação interna dessas máquinas de cifra. Essas informações e os manuais técnicos da KL-47 fornecidos por Walker permitiram aos soviéticos fazer engenharia reversa e criar suas próprias cópias das máquinas. No que diz respeito ao modelo posterior KW-7, os soviéticos conseguiram obter um exemplar autêntico por meios muito mais dramáticos e controversos. Em 23 de janeiro de 1968, o USS Pueblo, um navio de pesquisa americano que havia sido adaptado como navio espião, foi capturado por forças norte-coreanas enquanto navegava em águas internacionais. A tripulação de 83 homens foi mantida como refém por um tenso período de 11 meses. Disse que a Coreia do Norte entregou aos soviéticos uma carga valiosa de informações e equipamentos capturados, incluindo um dispositivo KW-7 e seus manuais técnicos encontrados a bordo do navio. Se o incidente foi orquestrado pelos soviéticos, ainda é debatido, com informações posteriores indicando que eles não participaram da captura do USS Pueblo e que o evento prejudicou as relações entre União Soviética e Coreia do Norte. Seja qual for a verdade, os soviéticos tinham uma máquina KW-7 autêntica para ler as mensagens de teletipo que Walker enviava. Os códigos de chave de cifra para decifrar mensagens de rádio eram trocados regularmente por segurança. Walker afirmou que só passou listas de chaves antigas, que não eram protegidas tão rigorosamente quanto as atuais ou futuras. Ainda assim, a fita substituída poderia ser usada pelos soviéticos para decifrar códigos americanos. Acredita-se que, usando as informações recebidas de Walker e suas recém-adquiridas máquinas de cifra, os soviéticos conseguiram ler até 1 milhão de mensagens da Marinha. Um exemplo do impacto prático da traição de Walker aos Estados Unidos foi visto na guerra por procuração travada no Vietnã. O Vietnã do Norte se tornou beneficiário das informações de Walker graças ao seu aliado soviético. A interceptação e decodificação das comunicações militares dos Estados Unidos permitiu que os norte-vietnamitas antecipassem os bombardeios americanos de B-52 e tomassem as contramedidas apropriadas, evacuando as áreas que sabiam que seriam alvo. A eficácia americana na guerra foi assim diminuída, e Walker, mesmo que não soubesse ou simplesmente não se importasse, certamente custou a vida de soldados americanos. Enquanto estava lotado na base naval dos Estados Unidos em Norfolk, Virgínia, coletar informações para seus chefes soviéticos era fácil. John Walker tinha status de mensageiro e, como tal, podia transportar pilhas de papéis para seu alojamento de solteiro, onde os fotografava usando a câmera Minox.
Em 1968, John Walker recebia milhares de dólares por mês pelas informações que entregava à KGB. Barbara, esposa de Walker, começou a desconfiar. Segundo ele, seu marido estava passando uma quantidade excessiva de tempo no escritório fora do expediente, e de repente, os problemas financeiros deles tinham se tornado coisa do passado. Ao ser questionado sobre a melhora no padrão de vida e o dinheiro surgindo de repente, Walker disse que ganhava um extra fazendo bicos. Barbara não acreditou e tinha certeza que o marido a traía. Quando ela vasculhou as gavetas da escrivaninha dele um dia, ela encontrou uma caixa de metal contendo dinheiro, esboços de locais de entrega e bilhetes manuscritos da KGB. Barbara foi esperta e confrontou Walker ao perceber a situação. Em troca de ter levantado a questão sobre sua espionagem, Barbara levou uma surra, incluindo 2 olhos roxos. John Walker estava com problemas, já que sua esposa sabia de tudo. Seus contatos da KGB haviam o alertado para não deixar sua esposa descobrir, pois disseram que ela seria o elo fraco da operação. Talvez, como uma forma de envolver Barbara em suas atividades criminosas e forçar seu silêncio, Walker convenceu sua esposa a acompanhá-lo quando fazia as entregas em pontos mortos para os soviéticos. Ele pensava que isso bastaria para que Barbara se sentisse envolvida demais para denunciar o marido às autoridades. Barbara se envolveu tanto que chegou a sair do carro de John para esconder material em pontos mortos e até passar a ferro notas amassadas recebidas dos soviéticos. Em 1969, o trabalho de Walker o mantinha em terra, principalmente em uma instalação da Marinha em San Diego, onde ele treinava operadores de rádio mais jovens. Isso significava que ele não tinha acesso ao mesmo nível de informações valiosas que possuía nos navios e submarinos da Marinha. No entanto, o que ele tinha era acesso à biblioteca de materiais confidenciais da Marinha. Ele passava por uma série complexa de postos de controle dos fuzileiros navais para levar informações para dentro e para fora da biblioteca, chegando a falsificar documentos de autorização após o vencimento dos originais. O valor das informações do Walker caiu durante esse período, assim como os pagamentos que ele recebia da KGB. John Walker estava determinado a recuperar o acesso às informações que tinha quando estava baseado na costa leste dos Estados Unidos. Ele buscava ativamente um novo recruta para ajudá-lo na espionagem. Alguns anos antes, Walker havia feito amizade com Jerry Whitworth, que mais tarde se tornou suboficial na Marinha dos Estados Unidos. Os 2 homens tinham origens semelhantes, com relacionamentos terríveis com seus respectivos pais, abandonando o ensino médio e, de modo geral, se metendo em encrenca. Em 1974, e após alguns anos de preparação sutil, Walker conseguiu recrutar Whitworth para o que estava prestes a se tornar uma rede de espionagem. Walker permaneceu vago sobre a operação, apresentando-a como uma consultoria e dizendo que seriam aliados dos Estados Unidos que se beneficiariam das informações que eles compartilhavam. Isso, somado ao dinheiro prometido por Walker, convenceu Whitworth a entrar no esquema. Quando Whitworth foi recrutado em 1974, Walker já estava de volta a Norfolk e havia sido designado para o quartel-general da Força Anfíbia do Atlântico. Isso facilitou a coleta de informações ultra-secretas, mas trouxe à tona os problemas que John e Barbara ainda enfrentavam em seu casamento. Barbara ficou em silêncio sobre o marido ser espião desde que soube, mas não se sabia quando ela poderia denunciá-lo à polícia e ao FBI. John Walker também enfrentava outro problema. Quem tinha autorizações de segurança ultra-secretas precisava passar por reinvestigações periódicas segundo os protocolos padrão de segurança. Parte do procedimento envolvia um teste de polígrafo, algo em que Walker temia fracassar miseravelmente. No entanto, em 1976, John Walker já acumulava uma longa carreira na Marinha e decidiu se aposentar em vez de arriscar uma reinvestigação. Além disso, ele tinha um plano de sucessão na pessoa de Jerry Whitworth para continuar sua operação de espionagem, garantindo que o dinheiro continuasse entrando. A KGB ficou irritada quando foi apresentada ao recrutamento de Jerry Whitworth
como um fato consumado ao se encontrar com John Walker em Casablanca em 1977, mas mesmo assim, a KGB aceitou o acordo depois que Jerry Whitworth provou seu valor ao repassar um manual de um novo sistema tático de comunicação via satélite. Usando o dinheiro da KGB, John Walker comprou uma van para Jerry Whitworth, permitindo que ele fotografasse materiais sigilosos em segredo. Com um substituto já em seu lugar, John Walker se aposentou da Marinha em 1976. Ele fundou uma empresa de investigação particular chamada Confidential Reports, através da qual lavava o dinheiro que continuava recebendo dos soviéticos. Nesse momento de sua vida, John Walker aproveitou a oportunidade para finalmente se divorciar de Barbara. Ele rotineiramente deixava de pagar a pensão alimentícia e o sustento dos filhos, enquanto aproveitava para si mesmo uma vida de vinho, mulheres e música. Isso fez sua família viver um pouco acima da linha da pobreza. Walker comprou para si mesmo um avião, um carro esportivo e um barco. Contra o conselho e os avisos da KGB, Walker fez pouco esforço para esconder sua riqueza. A aposentadoria permitiu que Walker começasse a se encontrar pessoalmente com seus contatos da KGB, o que ele fazia a cada 6 meses, em Viena ou Casablanca. Enquanto Walker passeava pelo Marrocos ou Áustria, Jerry Whitworth estava de volta aos Estados Unidos, escondendo documentos ultra-secretos. A bordo do USS Enterprise, Whitworth entregou à KGB uma pilha de documentos de quase 30 centímetros. O tipo de informação que Whitworth vendeu para a KGB por meio de Walker incluía tráfego de mensagens, fotografias, listas de chaves para vários sistemas criptográficos e dados sobre o mais novo sistema telefônico seguro dos Estados Unidos. Whitworth, porém, passou a repensar seu envolvimento na rede de espionagem. Ele queria se aposentar da Marinha em 1979, mas Walker não permitiu isso. Como resultado da influência de Walker, Whitworth continuou espionando, mas acabou desistindo em 1983, quando se aposentou da Marinha, sem contar para Walker. Walker já sabia do destino de Jerry Whitworth e, por isso, recrutou outras pessoas para sua rede de espionagem anos antes. O irmão mais velho de John, Art, havia se aposentado da Marinha no início dos anos 70 e passou a trabalhar para uma empresa privada de defesa com sede em Chesapeake, Maryland. Art ainda tinha acesso a materiais confidenciais por causa do seu trabalho e, em 1981, já havia sido recrutado por Walker para a rede de espionagem. Comparado com as informações fornecidas por Whitworth, o que Art produzia era de qualidade relativamente inferior, não rendendo muito quando vendido à KGB. Walker ficou desesperado para achar pessoas com acesso a segredos mais lucrativos. Walker tinha em mente outras 2 pessoas ainda mais próximas de casa. Ele sabia que Whitworth estava ficando receoso e queria se aposentar. Então, em 1979, Walker tentou recrutar sua filha mais nova, Laura. Ela estava servindo no Exército dos Estados Unidos como operadora de comunicações seguras. Laura estava grávida na época, e Walker tentou convencê-la a fazer um aborto para que ela pudesse permanecer no exército. Felizmente, ela recusou. Enquanto Walker não teve sucesso em recrutar sua filha, seu filho mais novo, Michael Walker, era um alvo muito mais fácil. Assim como seu pai, Michael Walker havia abandonado o ensino médio, se envolvido com drogas e, de modo geral, se metia em encrenca. Idolatrando seu pai, Michael ingressou na Marinha em 1982, quando John Walker finalmente convidou seu filho para participar do esquema no ano seguinte. Em 1983, o jovem Michael não poderia estar mais animado e orgulhoso. Michael era um escriturário lotado no USS Nimitz, um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, um dos maiores navios de guerra do mundo. Embora fosse apenas um humilde escriturário administrativo, ele tinha acesso a materiais confidenciais que eram enviados para serem destruídos. Ansioso para agradar seu pai, Michael Walker repassava tudo a que tinha acesso. Com mais de 1.500 páginas, ele levava para casa material sobre sistemas de armas, procedimentos de comando, métodos de furtividade e listas de alvos de contingência.
A pergunta que está na mente da maioria das pessoas neste momento é: como John Walker e sua rede de espionagem conseguiram operar sem serem detectados por quase 18 anos? John Walker se aproveitou de sua posição de confiança, de todos aqueles dentro de seu círculo de influência e da segurança evidentemente frouxa da Marinha. No entanto, foi a ganância de Walker e suas tendências à psicopatia que acabaram levando à sua queda. A consciência de Jerry Whitworth vinha corroendo ele desde que se aposentou da Marinha. Quando não aguentou mais, ele escreveu uma carta para o escritório do FBI em São Francisco em 1984 usando o pseudônimo Russ. Whitworth disse que vinha atuando como espião há alguns anos, vendendo segredos para a KGB. Ele se ofereceu para revelar tudo em troca de imunidade penal. O FBI tentou se encontrar com Whitworth, mas o espião aposentado acabou desistindo e a pista esfriou. No dia 17 de novembro de 1984, a ex-esposa de John Walker, já separada dele e vítima de abusos, Barbara finalmente cedeu. Seja por consciência ou por Walker novamente não pagar a pensão, Barbara ligou para o FBI em Boston para denunciar o marido. Ela ficou calada por quase 2 décadas, mas anos de infelicidade no casamento, que alimentaram seu alcoolismo e o incentivo de sua filha Laura finalmente a fizeram ligar. Ela estava claramente embriagada quando fez a ligação, mas disse que seu marido vendia segredos para os soviéticos havia quase 20 anos. Inicialmente, o FBI não sabia o que pensar da ligação. Talvez fossem apenas divagações de uma ex-esposa alcoólatra e amargurada, uma história na qual não se deveria acreditar. No entanto, em 29 de novembro de 1984, um agente especial do FBI entrevistou Barbara em sua casa. Exalando cheiro de álcool e bebendo abertamente de uma garrafa de vodka, ela contou todos os detalhes da vida secreta de seu ex-marido, que ela havia descoberto ao longo das últimas 2 décadas. Ela contou o que encontrou na gaveta do marido todos aqueles anos atrás e como até o acompanhou em algumas de suas entregas por caixa morta. Ela disse que seu marido havia recebido pagamentos de $35 mil americanos pelas informações que entregou em uma ocasião. No entanto, a vodka e o modo evasivo como Bárbara agia quando questionada sobre por que demorou tanto para se manifestar fizeram o investigador do FBI duvidar da veracidade de sua história. Um relatório foi escrito após a entrevista, mas foi arquivado, marcado como não exigindo investigação adicional. Só no ano seguinte, em fevereiro de 1985, que um supervisor do FBI fez uma revisão rotineira dos arquivos inativos. Ele considerou prudente enviar o relatório ao pequeno escritório do FBI em Norfolk para avaliação. O relatório foi parar na mesa do advogado e supervisor do FBI, Joe Wolfinger. Ele designou o caso para sua equipe 4, chefiada pelo investigador principal Bob Hunter. O contato com Bárbara e sua filha Laura foi retomado, e ambas concordaram em fazer testes no polígrafo. Os resultados indicaram que ambas estavam dizendo a verdade. O FBI, porém, evitou depender de mãe e filha como principais testemunhas, já que ambas tinham problemas pessoais que poderiam comprometer sua credibilidade no julgamento. O FBI sabia que sua melhor chance de garantir uma condenação era pegar Walker em flagrante. No início de março de 1985, a sede do FBI finalmente autorizou uma investigação em grande escala sobre a vida de John Anthony Walker. A Operation Windflyer logo entrou em pleno andamento. Investigadores obtiveram mandado para instalar dispositivos de vigilância na casa e casa flutuante de Walker. O FBI escutou uma ligação telefônica previamente combinada entre Laura e seu pai e uma reunião presencial entre John e Bárbara. Nenhuma das conversas produziu a confissão que eles esperavam gravar. Por 2 meses, os investigadores escutaram todas as ligações pessoais e de negócios entediantes feitas por Walker, até que uma conversa despertou o interesse deles. No dia 16 de maio de 1985, John Walker recebeu uma ligação de sua mãe para avisá-lo que sua tia havia falecido. Ele disse à mãe que não poderia comparecer ao funeral marcado para 2 dias depois, em 18 de maio de 1985,
porque tinha uma tarefa importante para cumprir, que só ele poderia resolver. Em meia dúzia de outras ligações para amigos e colegas, Walker contou uma história diferente cada vez que falava sobre seus planos para o fim de semana. Algo estava errado, e o FBI tinha a esperança de que John Walker, na verdade, planejasse realizar uma entrega secreta. Quando amanheceu o sábado, 18 de maio de 1985, o FBI iniciou uma das maiores operações de vigilância de sua história. Com vigilância aérea e agentes do FBI em veículos espalhados por uma área de 200 milhas de largura, nada aconteceu. John Walker seguiu seu dia normalmente, cortando a grama e planejando um encontro com outra mulher enquanto sua noiva estava fora da cidade. Então, no dia seguinte, domingo, 19 de maio de 1985, o FBI observou John Walker entrando em sua van e dirigindo pelo bairro no que parecia ser uma tentativa de despistar. Em outras palavras, ele fez um trajeto sinuoso dando voltas e indo de um lado para o outro caso estivesse sendo vigiado. Depois ele foi para o oeste pela rodovia interestadual 64. A vigilância continuou até as primeiras horas da manhã de segunda-feira, com John Walker sendo seguido enquanto dirigia aparentemente sem rumo. O FBI rapidamente refez os passos de John Walker e recuperou um pacote deixado para contatos soviéticos em um subúrbio arborizado de Maryland, próximo a uma placa de "Proibido caçar". O pacote consistia em 129 páginas de documentos ultra-secretos que haviam sido furtados do USS Nimitz e estavam cobertos com as impressões digitais de Michael Walker. Nas primeiras horas da segunda-feira, 20 de maio de 1985, John Walker foi atraído para fora de seu quarto de hotel por um agente do FBI disfarçado de segurança do hotel, que disse que o carro de Walker havia se envolvido em um acidente no estacionamento do hotel. Saindo de seu quarto às 3h30 da manhã, Bob Hunter entrou em ação, prendendo John Anthony Walker Jr. no corredor de um Ramada Inn em Rockville, Maryland. Uma mensagem urgente foi enviada ao USS Nimitz, que estava entrando na cidade portuária de Haifa, em Israel. A bordo estava Michael Walker, de 21 anos, que foi imediatamente preso. Ele negou qualquer envolvimento em espionagem quando foi inicialmente interrogado pela Unidade de Investigação Naval, mas logo cedeu, oferecendo uma confissão completa ao FBI. Uma busca no apartamento de John Walker revelou várias evidências de espionagem, incluindo pagamentos a Jerry Whitworth. O pacote final de Walker para a KGB continha anotações rabiscadas que o FBI conseguiu ligar a Whitworth e Art Walker, que foram capturados e presos. Durante quase 20 anos como espião, John Walker acumulou mais de $1 milhão americanos. Walker admitiu que sua motivação principal era o dinheiro. Ele disse: "Eu me tornei um espião porque era isso a que eu tinha acesso. Se eu trabalhasse em um banco, teria roubado dinheiro. Se eu tivesse acesso a drogas, eu teria vendido drogas. A questão é que eu me tornei um espião porque eu precisava de dinheiro. Era simples assim." A Marinha evidentemente era cega à presença do espião em suas fileiras todos aqueles anos. Em uma avaliação de desempenho de 1972, época em que Walker, ironicamente, já trabalhava para os soviéticos há 4 anos. Walker foi descrito por seu oficial comandante como intensamente leal, tendo muito orgulho de si mesmo e do serviço naval, apoiando ferozmente seus princípios e tradições. Ele possui um grande senso de honra e integridade pessoal, aliado a um ótimo senso de humor. Bárbara ficou arrasada ao saber que seu filho Michael foi preso. Ela afirmou depois que não sabia do envolvimento dele na rede de espionagem e que, se soubesse, talvez tivesse guardado o segredo para sempre. Bárbara passou os meses seguintes fazendo campanha sem sucesso por seu filho, tentando livrá-lo do escândalo. Como parte de um acordo de confissão de culpa e em uma traição final, John Walker concordou em testemunhar contra seu amigo Jerry Whitworth em seu julgamento em 1986. Isso foi em troca dos promotores buscarem uma sentença mais branda para seu filho Michael. Whitworth recebeu cerca de $335 mil americanos pelas informações que forneceu à KGB. Ele se declarou inocente e, uma vez condenado,
recebeu uma sentença de 365 anos de prisão e uma multa de 410 mil dólares. O infeliz Arthur, apesar de não ter fornecido à KGB nenhuma informação tão prejudicial quanto a de seus co-conspiradores, recebeu uma sentença de prisão perpétua e uma multa de 250 mil dólares. Michael Walker recebeu uma sentença de 25 anos, graças ao acordo de confissão de culpa de seu pai, e o próprio chefe do grupo, John Anthony Walker, foi condenado a 2 penas de prisão perpétua mais 10 anos. Michael Walker foi libertado da prisão em fevereiro de 2000 por bom comportamento. As últimas informações indicavam que ele estava tentando reconstruir sua vida como artista local, vivendo em Massachusetts. Quanto a Barbara, ela faleceu em Norfolk, Virgínia, em 2009. João e Arthur teriam direito à liberdade condicional em 2015, no entanto, ambos morreram com 1 mês de diferença na prisão em 2014. As informações fornecidas por João Walker e sua rede de espionagem permitiram aos soviéticos ler mais de 1 milhão de mensagens criptografadas. As máquinas de cifra comprometidas pela rede de espionagem Walker-Whitworth eram usadas não apenas pela Marinha, mas por todas as Forças Armadas dos Estados Unidos, assim como pela CIA. Walker causou um comprometimento inédito na inteligência dos Estados Unidos. A União Soviética adquiriu informações detalhadas sobre táticas, operações e capacidades dos Estados Unidos. Muitos acreditam que a rede de espionagem de Walker foi a violação de segurança mais grave da Guerra Fria. Isso permitiu aos soviéticos aprender e antecipar como os Estados Unidos pensavam militarmente. Isso abalou o que era considerado o equilíbrio de poder, no caso de uma eclosão de guerra total. Antes da traição de John Walker, os Estados Unidos haviam se estabelecido firmemente no domínio da superioridade naval sobre a União Soviética. Isso se devia em grande parte aos submarinos nucleares tecnologicamente superiores da Marinha dos Estados Unidos. Os submarinos americanos eram furtivos e silenciosos, já os soviéticos eram barulhentos e fáceis de detectar. Depois que John Walker começou a compartilhar os segredos da Marinha, os soviéticos conseguiram reduzir a defasagem tecnológica décadas antes do que teriam conseguido de outra forma. Uma nova classe de submarinos desenvolvida pelos soviéticos chegou até a ser chamada informalmente de classe Walker. Dada a consistência e a inteligência de alto nível que Walker forneceu, o impacto de sua espionagem é considerado muito mais prejudicial do que o de muitos de seus contemporâneos. O chefe das operações navais dos Estados Unidos estimou que custaria 100 milhões de dólares para desfazer o dano causado por Walker à segurança nacional dos Estados Unidos, assumindo, é claro, que isso pudesse ser desfeito. John Walker não demonstrou arrependimento e culpou a Marinha pelo alcoolismo da esposa e pela família disfuncional. Talvez a melhor maneira de resumir a trágica saga da rede de espionagem Walker-Whitworth seja relembrar as palavras do autor Michael J. Sulick. Descrevendo Walker como o espião do mal a serviço do império do mal, ele disse: "A família infeliz de John Walker era infeliz porque ele era um mal em pessoa. Ele era um marido abusivo e infiel, um pai negligente, um filho frio e manipulador e um irmão explorador. Ele não tinha nenhuma qualidade positiva, exceto uma. John Walker era um espião excepcional.